Eu vou começar esse podcast número 14, sozinha, infelizmente, hoje, mas no próximo Sibelinha tá com a gente, contando uma historinha para vocês, rapidinha, mas eu preciso que vocês prestem atenção porque faz parte de um contexto muito importante no restante do episódio. Vamos lá? Quem puder fechar o olho, fecha. Quem não puder, simplesmente concentre na historinha que eu vou contar. Era uma vez um escritor que morava numa praia tranquila, muito bonita, e todas as manhãs ele tomava seu café na sua sacada. E enquanto começava a escrever alguns dos seus contos ou se inspirava. Todos os dias ele via uma pessoa lá na frente, lá na beira do mar, e se perguntava o que essa pessoa está fazendo ali. Parecia que ele pegava alguma coisa do chão e jogava de volta para o mar. Era um movimento de dança diferente. E um dia muito curioso, ele foi lá. Ele falou, eu vou lá na beira do mar, vou ver o que essa pessoa está fazendo. Chegou, ele viu um jovem e perguntou, por que você está fazendo isso? E aí o jovem falou assim, você não está vendo? A maré está baixa, o sol já está alto, né, já está brilhando, e elas vão secar e morrer se elas ficarem aqui na areia. Aí o escritor olhou para ele meio assustado, pensou, meu Deus, né, mas para quê, né? Existem milhares de quilômetros de praia por esse mundo afora, milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga uma, poucas de volta ao oceano, a maioria vai perecer de qualquer forma. Aí o jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano, olhou para o escritor e falou: mas para essa aqui eu fiz a diferença. No outro dia, estava lá o escritor junto com o cara, jogando as estrelas do mar de volta para o oceano. Eu contei essa história porque, além de ser uma viradinha de chave na minha vida, ela representa uma coisa muito forte. Uma, a nossa mente, as metáforas, e outra, as emoções, como elas têm a capacidade de fixar melhor a nossa memória, ou fazer a gente compreender melhor as coisas através das emoções. Se eu tivesse falado para vocês simplesmente, faz a sua parte, uma pessoa que você ajudar já está ajudando muita gente, né? Você já está fazendo a sua parte, você já está melhorando o mundo. É diferente de eu te contar essa história e você pensar, nossa, realmente, né? Lá no fundo você sentiu uma emoção que fez várias conexões e te ligou a algumas experiências que te fizeram chegar a algumas conclusões. Eu te trouxe alguns sentimentos nesse momento, né? Cada um vai sentir de uma forma. Mas é uma história muito bonita, certo? Mas a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente primeiro, que a metáfora, nossa mente ama metáforas. Né? Eu preciso que você entenda isso. Ela faz essas conexões neurais buscando informações e ela cria muita coisa, então ela já sabe como fazer. Ela pega esse textinho que eu te passei falando de estrela do mar e já coloca pessoas que você, por exemplo, ajudou, animais, coisas que você fez pelos outros. Então você consegue fazer essas associações, mesmo que eu não fique te falando, eu te contei simplesmente uma história. Então eu vou começar te explicando que, primeiro, a sua mente ela é um produto do seu cérebro. Ela é criada pelo seu cérebro. Se você for lá dissecar o seu cérebro, você não vai achar uma mente, certo? Você vai achar um cérebro que sem nada, né? Enfim, não vai conseguir ver pensamento nenhum, nenhuma emoção, nem nada. Então, o nosso cérebro cria as nossas mentes. Por que eu falo as nossas mentes? Porque tem uma que a gente racionaliza e ela representa pouquíssimo nesse espaço aí, né, dentro do nosso cérebro. E a outra que a gente não racionaliza, que a gente não tem controle, que funciona sozinha, que cria. E essa, ela é potente, ela é poderosa. Então, sabendo disso, a gente entende que essa parte da nossa mente que a gente não controla, ela cria o tempo inteiro.
Então, se eu te disser, não pensa em uma jabuticaba agora, a sua mente já criou uma jabuticaba na sua cabeça. Ela vai ignorar o não só para ela criar em paz, entendeu? É assim que funciona. Só que ela não cria aleatoriamente, ela faz associações. E ela faz associações o tempo todo. Ela faz associações desde que você está gestacionando na barriga da sua mãe. Ela já tem já está começando a fazer conexões neurais e ela já guarda sensações, memórias, tudo que a gente viveu até agora. Até os nossos sonhos malucos têm significado. Tem um estudo que fala que os rostos que aparecem nos nossos sonhos, a gente já viu em algum lugar, alguma vez da nossa vida. Então, realmente, eles existem. Mas tá, a partir daí a gente vai para o que interessa, porque eu quero falar para vocês hoje sobre as doenças. O que as doenças têm a ver com as nossas emoções, né? Tem muita gente que fala, isso aqui foi emocional. Eu tô com uma doença que o médico não sabe o que é emocional. Primeiro a gente tem que parar para olhar para ela de uma forma diferente. O nosso corpo e a nossa mente são um só, e ponto. Então eles conversam o tempo todo. Você não manda o seu rim filtrar. Ele vai lá e filtra, e pronto. O seu cérebro, a sua mente, já sabe muito bem que o seu rim filtra as impurezas das águas que você toma, das coisas que você toma, papapá, e ele faz tudo sem você precisar pensar em nada. O lance é, a sua mente sabe muito bem o que fala para o seu corpo e o seu corpo sabe muito bem o que faz depois que a sua mente fala com ele. E aí pensar nisso, tanto que é legal, por quê? Porque nós, pobres mortais, colocamos a culpa em qualquer coisa que venha na nossa mente quando a gente está doente. Se você está com uma dor de garganta, provavelmente você vai pensar assim, eu tomei alguma coisa gelada ontem, ou peguei um resfriado. Aí você tem uma dor na lombar, aí você vai falar assim, nossa, ontem eu peguei peso demais, fiz um exercício errado, peguei de mau jeito. Aí a gente tem pedra nos rins, a gente sabe, tô bebendo pouca água. É porque eu bebi pouca água esse mês? Será que a gente consegue rever tudo isso que a gente aprendeu e entender que está tudo errado? Que essa conexão entre mente e corpo, ela existe o tempo todo e ela sabe, por exemplo, sua mente sabe perfeitamente que a sua lombar, ela carrega a sua coluna inteira, ela é a base da sua coluna. Você se mantém em pé e firme por causa da sua lombar, certo? E a sua mente sabe muito bem o que é base na sua vida. O que representa a base para te manter em pé na sua vida, subjetivamente. Ou seja, ela entende, na maioria de nós, como nosso financeiro e também a nossa família. Tem várias, né? Cada pessoa vai entender a base da sua vida de uma forma diferente. O que eu preciso que você entenda é quais são as suas. O que o seu corpo está querendo dizer quando, em vez de doer a lombar, em vez de doer a perna, por exemplo, com o seu exercício muito pesado, doeu o seu lombar? Por que em vez de machucar o seu pé, machucar o seu dedo, machucou o seu tornozelo? O nosso corpo, ele conversa o tempo inteiro. Tá, Bianca, você já me falou isso, beleza. E eu preciso repetir muito bem isso, por quê? Porque se a gente entende que o nosso corpo é perfeito e a gente adoece ele, tem motivos. É o que você come? É o que você pensa? É também. Mas você pensa que é todo um conjunto. Não adianta eu pensar coisas boas e comer só porcaria. Não adianta eu comer só coisas boas e pensar só porcaria. E é isso que eu quero que vocês entendam, resumidamente, tá? Então tá, eu tô olhando aqui minha colinha, tá, gente? Porque eu tô sozinha. Então, eu já vi muita gente me falar assim, Bianca, foi só você me falar esse lance sobre a lombar, por exemplo, e eu pensar no nas minhas preocupações financeiras, nas minhas preocupações familiares, que minha lombar melhorou. Eu já escutei isso 1000 vezes, tá?
com todo mundo que eu converso, porque a lombar é uma coisa que eu estou escutando sempre. Eu faço crossfit, eu faço yoga, e sempre tem pessoas falando as coisas, dor aqui, dor ali. E eu trago essa reflexão, porque sempre faz sentido. Nunca deixou de fazer sentido em nenhuma situação que eu trouxe isso como clareza. Então não é só a lombar, é, por exemplo, a garganta. O que é a garganta reclamando? É quando você não fala as coisas, quando você está preso com alguma frustração, quando você não consegue se comunicar. Perceba fases da sua vida, perceba os momentos da sua vida e perceba quando as doenças vêm. Elas vêm para te mostrar que tem coisa errada. Então, como que eu resolvo isso, Bianca? Você me falou, beleza. Então, eu tô pegando o fato da lombar porque são várias, tá? Porque você pode colocar qualquer doença aí, qualquer probleminha que você tiver que a gente vai encontrar alguma coisa. Vou te dar a lombar porque é mais fácil. Então, lombar, você tá preocupado com seus boletos? Tá, beleza. Mas vai adiantar? O que é a preocupação? Preocupar é você se ocupar seu cérebro antes de acontecer, antes de rolar qualquer coisa. E aí a gente pensa, a gente se preocupa tanto, com tanta besteira, adianta? A gente tem que resolver, a gente tem que colocar pontos finais nas coisas, a gente tem que parar para olhar para aquilo, mas adianta mesmo ficar preocupado? Esse é um questionamento que você tem que fazer com você mesmo. Para qualquer coisa, tá? Isso não é só para os seus boletos. Mas aí a gente vai manter um diálogo com a gente. Como que eu posso resolver isso? Eu consigo resolver isso agora? Eu já fiz o que está ao meu alcance? Se eu já fiz, eu posso ficar tranquilo? Posso. No momento, vai parecer que nada aconteceu, ou que talvez você não perceba na correria, mas depois o seu corpo vai entendendo que aquilo ali está tudo bem e já está resolvido. Você trouxe uma coisa que estava no seu subconsciente, martelando, que você não estava entendendo, para o seu consciente. Você está entendendo o seu corpo, você está começando a se olhar com mais amor. E aí, Bianca, você fala isso assim porque você sabe, você estudou e pá. Eu sei, eu estudei, eu estou estudando, eu estudo o tempo todo, mas, cara, eu não vou entrar com drama aqui, que não é o rolê. Mas pensa assim, que tudo que isso que eu estou falando agora para vocês, eu descobri meio que sozinha, observando meu corpo, observando as coisas, estudando cada coisa que eu ia encontrando, que ia me dando respostas. Porque desde os meus 15 anos, com 15 anos eu descobri bolas na minha garganta. Eu vi no espelho. Falei para minha mãe me levou no médico, o médico falou pode ser câncer, pode ser, não pode ser. Desde então, eu comecei a fazer acompanhamento. Com 17, eu descobri um apendicite, que é uma inflamação, até então, uma inflamação no meu apêndice. Dentro do apêndice, depois fizeram biópsia, né? Eu tive uma cirurgia um pouco mais complicada, mais demorada, mas até então era uma inflamação. Depois da biópsia, descobriram que eu estava com um carcinoma, um tumor maligno. E aí começou todo o processo. Eu tinha 17 anos. Então, para mim, na época, pensar na morte foi muito. Eu não falo assustador, porque não me assustou. Eu tive uma adolescência muito conturbada, uma infância um pouco, né, eu vou falar aqui, solitária. Então, eu trouxe isso dentro de mim, inconscientemente. Só que isso me fez ter várias culpas, tentando entender por que Deus fez isso comigo. Eu era uma criança. Por que eu tive isso? Por que a outra pessoa não? Por que minha mãe teve também câncer? Por que eu tive, eu vou passar isso para o meu filho? Eu não quero ter filhos. Então, assim, isso passaram várias coisas na minha cabeça durante esses anos. E até trazer essa consciência, essa luz que o câncer não tinha acabado com a minha vida, eu demorei muito. Por quê? Porque eu escutei muito dos médicos. Sua imunidade vai ser sempre baixa, você sempre vai ter anemia. Eu era a pessoa que vivia em hospitais depois do meu câncer, por várias questões, cistites todo mês, dores de garganta, inflamações, infecções. Eu passei às vezes 3 meses, teve uma época que eu fiquei 3 meses indo no hospital, no pronto-socorro, para tomar injeção, os anti-inflamatórios não estavam fazendo efeito, o antibiótico também não.
Eu sei o que é ser uma pessoa doente porque eu acreditei que eu era uma pessoa doente. E eu levei isso até vir várias coisas para minha mente. Então, o que o conhecimento fez na minha vida? Mudou tudo, né? Mudou tudo. Hoje, eu falo para vocês, eu posso contar isso com mais detalhes. Eu tenho hoje 34 anos, para quem não me conhece. Há 6 anos eu parei de comer animaizinhos mortos, não sou vegetariana. Eu nunca fiz dietas, eu não me proíbo de comer as coisas. Eu só aprendi a me amar. Eu não tenho mais compulsões alimentares, dificilmente eu tenho alergias, mas quando eu tenho eu sei por quê. Dificilmente eu tenho dores de garganta, mas quando eu tenho eu sei por quê. Entendeu? Que quando a gente olha para a gente de um jeito muito mais profundo, e é muito mais profundo mesmo, gente, é uma forma assim, meu Deus, meu corpo é muito inteligente e eu não olho para ele, eu não percebo o quanto ele conversa comigo. A sua vida começa a melhorar em todos os sentidos. Eu falo de saúde mental e física. Porque se você não olhar para o mental, se eu não olhasse para o que me causou câncer aos meus 17 anos, eu fui descobrir depois com os meus 27, tá, gente? Se eu não tivesse olhado para o que me causou câncer lá atrás, para o que me causou nódulos na tireoide, que eu tenho tumores, né, que descobri que eram benignos depois, mas foram vários, eu tinha mais ou menos uns 17. E se eu não tivesse olhado para isso, nada disso teria acontecido. Nada dessas mudanças, eu seria uma pessoa doente, eu tenho completamente certeza disso, eu tenho uma certeza absoluta de que eu não teria saído desse ciclo de doenças. Que inclusive, eu posso falar que a minha família, ela traz isso ancestralmente, assim, doenças, câncer, pá, 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 pá. E se eu posso cortar, eu vou cortar. E eu quero que vocês entendam agora muito bem, bem rapidinho, que a gente não tem que levar as doenças para a nossa vida, principalmente se elas forem genéticas, como um padrão, uma coisa que vai acontecer. Tira isso da sua cabeça. Já tem estudos muito fodas já sobre epigenética que te fala que os seus genes podem ser alterados de acordo com os seus hábitos, de acordo com o seu estilo de vida, com as coisas que você faz por você. E assim, são estudos muito massa, porque eles falam, tem um livro que chama Biologia da Crença, quem quiser procurar. E eles falam vários testes que fizeram, né, para chegar nessa conclusão, e como isso é foda, porque até então a gente passava o nosso gene, a genética, né, tô passando meu gene, é um gene que não vai ser alterado, é um meu gene. Não, ele vai ser sim. Se eu pegar o seu gene e fazer um trabalho muito melhor com ele, o meu gene vai ser melhor que o seu. E eu falo em relação à saúde mental e física, tá certo? Fisiologicamente e mentalmente. Agora, depois disso tudo, gente, vocês vão ser ignorantes? Ou seja, vocês vão continuar ignorando a informação de que a sua mente está comandando o seu corpo e pensar do mesmo jeito? Eu espero que não, de verdade, porque eu tive maior trampo para criar isso aqui para vocês de um jeito bem resumido. Então, um beijo no coração de vocês, eu espero que isso tenha trago luz. E manda pergunta, manda coisa que vocês querem que eu fale sobre isso, porque isso tem muita coisa para falar. Eu posso falar, inclusive, sobre o câncer, que é uma coisa que eu venho estudando desde então e me aprofundei tanto em histórias quanto em tratamentos, tirando medicina ocidental, tá? Medicinas alternativas, medicinas energéticas. Tem muito tratamento hoje, tá? E eu falo com o coração muito aberto, que eu conheço alguns, quem queira me perguntar, fique à vontade. Eu confio, que eu acho massa e que eu tenho certeza que vai ajudar muito no processo. Que é um processo triste, qualquer doença é um processo triste. Não é só a doença, ela traz inseguranças, ela traz medo, ela traz problemas traumas, né, que a gente vai carregar, talvez, para a nossa vida, se a gente não souber lidar. Então, vamos olhar para as doenças de uma forma diferente comigo
e fica coladinho na gente aqui. Até a próxima. Muito obrigada.